Olá pessoal, eu sou o Robson Fagiani do Incentivo ABA e este é o Vlog ABA. Neste terceiro episódio eu vou falar de um tema importantíssimo: como decidir o que ensinar. Eu não posso dizer para vocês o que vocês têm que ensinar para cada um dos clientes de vocês, até porque a terapia ABA é individualizada. Mas existem algumas diretrizes, um guia geral, que vocês podem utilizar para decidir o que é prioridade ou não. Também não vou falar sobre comportamentos problema. Em geral, eles são prioridade, ainda mais quando intensos. Mas neste vídeo eu vou focar apenas em objetivos de ensino. A minha motivação para escolher esse tema foi ter percebido que muitas vezes o ensino falha porque objetivos muito complexos são almejados e colocados para os clientes. Não há um respeito aos pré-requisitos comportamentais necessários para que esse comportamento complexo seja aprendido. Isso gera problemas graves. Para começar, se o aluno está tentando aprender algo para o qual ele não está pronto, isso vai fazer com que ele perca tempo precioso, que ele poderia estar aprendendo alguma coisa relevante. Além disso, quando o aluno não consegue aprender porque os objetivos são muito complexos, isso gera várias interpretações negativas. O professor, por exemplo, pensa: poxa, esse meu aluno não é capaz de aprender, e provavelmente pessoas relacionadas ao aluno vão pensar a mesma coisa. Mas na realidade tem que ficar claro que a culpa não é do aluno nesses casos, a culpa é do professor que planejou errado. Vamos tomar como exemplo o comportamento de escrever o próprio nome. Antes disso ser colocado como objetivo de ensino, é preciso verificar uma série de pré-requisitos. Por exemplo, o aluno já é capaz de ficar sentado por um período de tempo suficiente para escrever o nome? Ele já consegue seguir a instrução "escreva seu nome"? Ele já faz movimento de pinça? Ele já consegue segurar o lápis apropriadamente? As marcas que ele deixa no papel são fortes o suficiente para serem vistas? Ele já consegue fazer movimentos refinados equivalentes a letras? Sem esses comportamentos, o objetivo de escrever o próprio nome vai falhar. E como eu disse, esse é o principal tipo de erros que eu vejo por aí: colocar objetivos complexos sem considerar os pré-requisitos. Então essa é a primeira grande e mais importante dica que eu dou para vocês. Antes de ensinar qualquer coisa, primeiro avalie, verifique e ensine os pré-requisitos para esse comportamento almejado. Os pré-requisitos são importantes, mas não são tudo. A primeira coisa que um professor tem que fazer, que um profissional tem que fazer, é uma avaliação minuciosa das habilidades do cliente, de modo a identificar como está o comportamento antes da intervenção, para depois poder comparar como ele está após a intervenção. Existem dois protocolos muito utilizados hoje em dia pelos terapeutas ABA, o VB-MAP e o ABLES. Eu vou deixar o nome deles aqui, mas eu provavelmente vou falar sobre eles em um outro vídeo. Após a avaliação, o professor vai ter muitos comportamentos que ele julgou relevantes para o cliente, mas ele ainda precisa decidir o que é prioridade ou não. Eu vou mostrar para vocês uma série de perguntas que a gente se faz para tomar essa decisão. Primeira pergunta: o comportamento que a gente deseja ensinar vai ser relevante para o cliente imediatamente? Os que forem mais relevantes tomam prioridade. Além disso, o comportamento tem que ser relevante para pessoas próximas ao cliente e não apenas para ele, ou seja, para os professores, os pais, os irmãos e os colegas também. Além da relevância, é preciso identificar se o comportamento vai ser facilmente generalizável, ou seja, ele vai ocorrer em vários ambientes, as pessoas vão reforçar e reconhecer esse comportamento em outros ambientes? Outra pergunta que é relevante. Também é preciso considerar se esse comportamento vai melhorar a relação do cliente com as outras pessoas, não só beneficiá-las, mas também melhorar a relação entre eles. Além disso, é preciso considerar se nós temos recursos, tempo, material e pessoas para ensinar esses comportamentos. Uma questão muito importante de ser feita é se os comportamentos que a gente deseja ensinar vão diminuir comportamentos problemáticos, e aqueles que vão fazer isso têm que ser prioridade sobre os outros. O comportamento que a gente deseja ensinar vai permitir que o nosso cliente entre em contato com outras situações de aprendizagem, acesse novos reforçadores, tenha novas experiências positivas? Caso sim, esse comportamento fica um pouquinho mais relevante para ser ensinado imediatamente. É muito importante que os pais, professores e até o próprio cliente também opinem sobre o que é relevante ou não.
O terapeuta ABA não pode ser colocado num pedestal e tomar decisões que afetem todas as pessoas sem considerar o que essas pessoas pensam. Então é importantíssimo que os pais, professores e o próprio cliente sejam consultados antes de qualquer decisão sobre o que vai ser ensinado ou não. Bom, pessoal, essas são algumas dicas importantes para ajudar o professor a decidir o que é prioridade ou não ensinar para os alunos. Mas lembre-se do que eu disse no começo do vídeo, independente do que vai ser ensinado, considere e ensine primeiro os pré-requisitos. Isso é muito importante, pessoal. Como eu disse, eu já vi muito ensino falhar por causa disso. Eu espero que você deixe o seu comentário, sua dúvida, sua questão, sua sugestão. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe, e a gente se vê no episódio 4. Tchau!